Fala molecada do terceiro ano, beleza? Aqui é o professor Thomas. Eu resolvi gravar a resolução da prova. Eu nem fiz a correção das avaliações, tá? Mas vendo assim as dúvidas que surgiram, né? Eu acho válido fazer essa correção para vocês terem uma ideia melhor de como resolver as questões e tal. Para a gente conseguir dar sequência no conteúdo, mas ainda assim tentar tirar alguma dúvida que tenha ficado. Então vamos lá, questão 1. A tabela fornece em vários instantes a posição S de um automóvel em relação ao quilômetro zero da estrada em que se movimenta. Então a posição dele é 200 no instante igual a zero. Depois ele vai para a posição 170 no instante igual a 2. Depois ele vai na posição 140 no instante igual a 4. E assim sucessivamente. A função horária que nos fornece a posição do automóvel com as unidades fornecidas, ou seja, se ele quer a função horária da posição, ele quer que eu escreva aqui o sorvete. S é igual a S0 mais VT. Ora, quando eu falo com vocês, né, se eu quero montar função, eu quero substituir os valores constantes da função, que são S0 e V. Tá? Então a velocidade é a posição inicial. Ora, a posição inicial, ela está dada aqui, né? 200. Só que não dá para eliminar nenhuma alternativa com base nisso. O que dá para a gente fazer é o seguinte. Gente, o corpo, ele está indo para o positivo ou para o negativo? Está indo para o negativo, né? É como se eu tivesse aqui essa reta com o sentido positivo, porém o corpo que eu estou estudando, ele está indo para o negativo. Perceba? Porque tem uma hora que ele está no ponto 200. Aí na outra hora ele está no 170. Né? Então aqui, ó, 200. Aí na outra hora ele vai estar aqui no 170. Ou seja, ele está indo para o negativo. O que quer dizer que a velocidade dele é negativa. Então, percebam que quem multiplica o t é a velocidade. Então, mais 30. Não pode ser essa a velocidade dele, porque ele está indo para o negativo. Menos 30? Pode ser, vamos deixar como uma opção. Mais 15? Não pode ser. E mais, a função de um movimento uniforme não pode estar ao quadrado. Então, essa também não poderia ser marcada. Já perceba que, só nessa análise, sem fazer nenhuma conta, a gente já eliminou 3 alternativas. Beleza? Bom, ficamos com B e D, né? Aí qual que é a diferença entre elas? O valor da velocidade. Gente, ele vai pulando de 30 em 30 quilômetros aqui. Só que ele vai fazendo isso a cada 2 horas. Como é que eu posso saber qual é a velocidade do móvel? Variação da posição com a variação do tempo, né? Sobre a variação do tempo. Então vamos lá. A velocidade vai ser igual ao quê? Deslocamento. O deslocamento é a posição final menos a posição inicial. E o tempo é o tempo final menos o tempo inicial. Certo? Ora, qual é a posição final? Tirando 200, eu posso escolher qualquer valor aqui, tá? É só eu pegar o tempo correspondente. Eu poderia pegar o 140, e aí eu teria que usar o tempo 4. Eu poderia pegar o 110. Mas vamos pegar o último, né? Para a gente não ter erro. 50. Então, 50 é a posição final, menos a posição inicial, que é 200, sobre o tempo final, que é o tempo relativo aos 50, 10 horas, menos o tempo inicial, que é 0. Isso vai dar menos 150 sobre 10, que é menos 15 quilômetros por hora. Ficou apertado aqui, mas deu para entender, né? Então, quando eu quero montar a função horária, ela vai ser escrita de que maneira? S é igual a posição inicial mais a velocidade, só que ela é negativa, vezes o tempo. Então está aqui a nossa função horária,
E está aqui a alternativa correspondente, letra D de dado. Tranquilo? Deu para compreender? Qualquer dúvida é só falar. Falar em sala de aula, né? Ou eu vou mandar isso no grupo da sala de vocês, então se vocês quiserem falar lá, professor, tem alguma dúvida, se quiser mandar privado, sem problema nenhum. Né? Só o horário. A equação horária dos espaços de um móvel é S igual a menos 10 mais 2,5t para ST medidos em unidade de sistema internacional, né? Em metro e segundo. A. Determine o espaço inicial e a velocidade escalar. Ora, é só isso aqui, né? Eu queria que você identificasse na fórmula quais são os valores. Então, novamente, quem multiplica o tempo é a velocidade e quem está sozinho é a posição inicial. Então, S0 é menos 10 metros e a velocidade é 2,5 metros por segundo. Só isso, acabou. B. Qual é o espaço do móvel no instante t igual a 6? Bom, como eu dei a função horária da posição, menos 10 mais 2,5 vezes t, é só trocar t por 6, né? Se eu trocar t por 6, eu vou achar qual é a posição nesse instante. Então, menos 10 mais 2,5 vezes 6. S será igual a menos 10 mais 2 vezes 6 dá 12, com esse 0,5, né? Isso aqui dá 15. S será igual a 5 metros. Ele vai estar na posição 5 metros. Beleza? C aqui, né? Em que momento o móvel passa pela origem dos espaços? Bom, origem dos espaços significa que eu quero a posição igual a zero, né? Então, quando S é igual a zero. Se eu tenho a função horária, menos 10 mais 2,5 vezes t, é só trocar o S por zero. Então, 0 é igual a menos 10 mais 2,5 vezes t, vai aqui para cima. O 2,5 passa para o outro lado menos, vai junto com o t, né? Está multiplicando. O menos 10 fica quieto do outro lado. E agora eu multiplico os dois por menos 1. Eu tiro o sinal de negativo. E no fim, t é igual a 4 segundos. Então tá aqui nossa questão 2, tá? Vamos lá. 3. Um calouro no curso de física recebeu como tarefa medir o deslocamento de uma formiga que se movimenta em uma parede plana e vertical. A formiga realiza 3 deslocamentos sucessivos. Um deslocamento de 20 centímetros na direção vertical, parede abaixo. Então, eu vou botar aqui um pouquinho mais para baixo. 20 centímetros. Aqui eu estou com ferramenta, né, de fazer retinho e tal, mas você vê que eu nem estou medindo. Eu só vou tentar manter um padrão aqui, né? O deslocamento de 30 na direção horizontal para a direita. Então, vou tentar fazer o de 30 um pouquinho maior. Mas isso não é essencial para a questão, não. Tinha uma questão do IFES para botar aqui que era bem pior que essa. Mas eu tive... eu pensei melhor, achei que ia ficar muito pesado para vocês, eu tive essa consciência. É uma questãozinha que caiu, era de nono ano, mas é uma questão difícil de resolver na hora. 3. Um deslocamento de 60 centímetros na direção vertical, parede acima. Então, 60 centímetros. No final dos 3 deslocamentos, podemos afirmar que o deslocamento resultante da formiga... Gente, a gente falou que deslocamento era a linha reta do ponto de partida até o ponto de chegada. E querendo ou não, eu não desenhei 3 vetores aqui. O que eu aplico para fazer a soma desses vetores? Isso aqui, ó, nada mais é do que a regra do polígono. É uma das regras que a gente estudou. Regra do polígono.
junta, né, a origem com a extremidade, que eu estou sendo gravado. Mas vocês sabem como é que a gente fala isso. Bom, beleza. Como é que eu calculo essa retinha torta aqui? Ora, aí agora eu vou esbanjar, hein? Vem com régua e tudo, ó. Mas não precisava, só para eu me mostrar aqui que tem meu programinha. Então a gente tem aqui, ó, essa divisão que eu posso fazer ali embaixo. Deixa eu fechar essa régua aqui. No seguinte, eu não fico com esse pedacinho verde que é 30 centímetros. E se aqui vale 20 e tudo aqui vale 60, quer dizer que aqui vai valer 40 centímetros. Então, se eu tenho aqui um triângulo retângulo, eu quero descobrir esse deslocamento resultante, posso chamar de R, ou posso chamar de ΔS, né? Qualquer coisa que seja, chama de R. Ou soma, né? Ou S. Qualquer um dos três aqui que eu escolhi chamar, não tem problema nenhum. Vou falar que é soma. Então, essa soma vai ser o vetor 30 mais o vetor 40. Só que isso, como eles são perpendiculares, vai ser, ó, Pitágoras, 30 ao quadrado mais 40 ao quadrado. Isso aqui é um triângulo pitagórico, tá? Quem já sabe que o S vai dar 50 centímetros. Professor, eu não sei. Então a gente faz a conta aqui, problema nenhum. S ao quadrado vai ser igual a 900, que é 30 ao quadrado, mais 1.600, que é 40 ao quadrado. O S ao quadrado vai ser igual a 2.500. O S será igual a 50 centímetros, tá? Mas é uma propriedade desses triângulos retângulos, o triângulo 3, 4, 5, certo? É um triângulo chamado pitagórico. 30, 40, 50, 60, 80, aqui seria 100. Sempre vai manter essa ordem. Mas então aqui é a letra B de bola. Tranquilo? Questão 4 aqui, né? Deixa eu ver. Não tem espaço aqui do outro lado. Então vamos fazer ela aqui embaixo. Questão gerou dúvidas aí. Dados os vetores A, B, C e D e E, né, a seguir representados, obtém o módulo do vetor soma. Então eu quero somar os vetores A, B, C, D e E. Quero somar esses vetores, quero saber quanto que dá. Vou tentar não usar a ferramenta de linha aqui para mostrar como é que vocês fariam na raça, certo? Para vocês, Bruce, você está roubando. Então tá, vamos lá. Gente, lembrem-se dos casos que são especiais, mas que na verdade é o que a gente sempre quer usar nos vetores, né? Que é o que? Vetores na mesma direção e mesmo sentido. Então, mesma direção e mesmo sentido, a gente vai somar, simplesmente. Lembrar que o produto também é um vetor. Mesma direção e sentidos opostos. Então, ó, mesma direção e sentidos opostos, a gente vai subtrair. E perpendiculares, a gente vai fazer Pitágoras, né? O que a gente fez ali em cima na questão 3, tá? Eu errei o sinal. Pitágoras, né? Não errei o sinal, não. O acento. Pitágoras. Eu escrevi um Pitagorás. Então, olha só. É o Pitágoras. Só que esse aqui, o Pitágoras, ele é o último que a gente faz. Primeiro, né? Então esse cara aqui, ó, importante. Ele nunca é o primeiro, a nossa primeira opção. Ele é o último. Sempre. Tá? Que a gente está numa situação dessa daqui, de soma vetorial. Então, a gente primeiro privilegia
esses dois primeiros casos aqui. Então vamos lá. O vetor A está numa situação meio esquisita, né? Numa direção não conhecida, assim como o vetor E. Porém, vetores D, B e C estão em direções conhecidas, o que é excelente para a gente. Portanto, vamos analisá-los, né, primeiro. O vetor B, como tem um quadradinho aqui, eu vou chamar que cada quadradinho tem valor 1. 1, 2, 3, 4. Então o B tem o valor 4. Vou até botar de outra cor aqui para não confundir. Tem valor 4. Eu acho que o vermelhinho vai ficar mais destacado. Aqui, pronto. O vetor C também tem tamanho 4. Aqui eu não estou me preocupando com o sentido, só com o tamanho, tá? O vetor D tem tamanho 4. Certo? Beleza, aí temos aí. Percebam o seguinte. Mesma direção e sentidos opostos, a gente não subtrai. Eu tenho 4 para a direita e 4 para a esquerda, e eu não quero somar esses caras. Então, ó, B e C se anulam. Eu posso retirá-los aqui da minha conta. Certo? Ficamos então com A, E e D. Bom, o A, ele está numa direção conhecida, desconhecida, perdão, mas a gente estudou que a gente pode decompor o vetor A em dois vetores que dão origem a ele, né? Lembrando que nunca podem passar do tamanho do vetor original. Então quem determina o tamanho desses vetores é o próprio vetor A, que tem tamanho 3 para cima e 3 para a direita. E quando eu faço a decomposição, o vetor original deixa de existir. Não existe mais vetor A. Então eu vou marcar um ponto aqui embaixo, onde eu vou colocar todos esses vetores. Ó, tem o vetor 3 para cima, tem o vetor 3 para cima, que é esse vetor aqui. Tem o vetor 3 para a direita, eu estou usando para ficar mais bonitinho, tá? Para vocês verem. Porque escrever aqui na plaquinha reta, sem a ferramenta, é meio complexo para mim. Então 3, não tenho tanta firmeza quanto no papel, mas está aqui. Tem o vetor 4 para baixo, que é o D ali, né? Fazer ele um pouquinho maior, mas isso não dá muita diferença não. 4. E o E também pode ser decomposto, né? Em 1, 2, 3 e 1, 2, 3 também. Né? Ele tem a mesma característica ali do A. 3 para baixo, 3 para a direita. Então eu vou botar de outra cor aqui para a gente diferenciar, mas eu tenho também que vem do vetor E, um vetor 3 aqui para a direita e um vetor 3 para baixo. Então coloquei esse, coloquei todos os vetores. Então aqui percebam, né, depois que eu elimino o B e o C por se anularem, aqui eu tenho todos os vetores que estão agindo. E aí eu vou aplicar as nossas regras ali, né? Nossos casos especiais. Então vamos aplicar os casos. Sempre partindo desta origem aqui que eu defini. Professor, por que você definiu essa origem? Eu poderia fazer uma regra do polígono aqui, mas percebam que eu desenhar esses vetores no papel, sem régua e tal, eu não tenho um quadriculado para fazer isso, não seria a melhor opção. Então eu vou tentar fazer com essa situação de soma e tal, sentidos opostos. Beleza, né? Nossos casos especiais. Vou marcar aqui a origem para todos. Vamos lá. 3 para cima, não tem ninguém aqui para somar. Então, vamos sempre tentar seguir nesse sentido, inclusive, né? Primeiro a gente soma o que tem que somar, depois a gente subtrai o que tem que subtrair, e por fim a gente faz o Pitágoras, certo? Vamos lá, quem eu posso somar aí? Bom, eu posso somar o 3 com 3. Então, esse 3 para cima fica quieto, não mexo nele. 3. Eu estou botando os valores, porque se eu ficar botando o nome dos vetores, eu acho que ia confundir, né? Chamar esse cara aqui de AY, esse cara de AX, né? A gente vai fazer essas decomposições em maior quantidade a partir de agora.
Bom, 3, 3 tem o vetor 6 para cá. 6. Ó, por exemplo, esse vetor 3 e esse vetor 3 que está para baixo poderiam se anular, mas vamos seguir a ordem se você tem dificuldade. Se você tem mais facilidade, aí beleza. E aqui, ó, eu vou ter uma resultante, mesma direção e mesmo sentido, 3 mais 4, 7. Então somei todo mundo que eu tinha que somar. Agora, o que eu vou fazer? Vou subtrair todo mundo que eu posso subtrair, que no caso aqui vai ser quem? O 3 e o 7. Então o 6 fica quietinho. Gente, eu estou fazendo, está ficando desse tamanho assim porque eu estou explicando, tá? Na hora da prova, isso aqui poderia ser feito muito mais rápido, né? Se você quisesse cortar mais coisas, se você não quisesse ficar refazendo todos os desenhos, tá? Isso aqui é a minha explicação. Na prova eu não exijo esse nível de explicação, não, porque eu sei que o tempo é reduzido. Então 3 e 7 dá 4. Olha, eu fazendo sem a ferramenta. 4 para baixo. Aqui. Né? 7 menos 3. Quem tem maior valor ganha. E a resultante aponta no sentido do maior valor. E agora a gente chega no último caso. Ó. Vetores perpendiculares. Novamente, a resultante a gente pode escrever, desenhar de qualquer forma, tá? Mas ela vai estar apontada para cá, pela regra do paralelogramo. E aí, ó, eu não posso, a gente falou esses termos, né? Trasladar ou transladar o vetor para cá, para fechar. Ó. Deixa eu puxar o 4 aqui para fora, só para não ficar... Pronto. Logo, a minha resultante ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Minha resultante ao quadrado vai ser 24 mais 36 60, né? Então, raiz de 60. Certo? É isso. Se eu não errei conta, 3 para cima está aqui, 3 para a direita está aqui, em preto, 3 para a direita está aqui de novo, dá 6, 3 para baixo, 4 para baixo, e esse anula com esse, né? Só para a gente relembrar aqui, ó, o C apontando para a esquerda e o B apontando para a direita, ambos com os mesmos valores, por isso eu anulei os dois ali. Então, raiz de 60 graus, raiz de 60 graus, raiz de 60, né? Isso aqui para mim na hora da prova estava ótimo. Se você quiser reduzir, vai dar 2 vezes 30, 2 vezes 15. Então a resposta seria 2 raiz de 15, né? 2 raiz de 15. Beleza? Vamos lá. Seguir. Tá bonitinho, hein? Ó. Se tiver uma resolução dessa, eu quase choro. Ó que bonitinho. Questão 5. Essas daqui de dilatação, né, a continha já dá um pouquinho maior. A dilatação térmica dos sólidos é um fenômeno importante em diversas aplicações da engenharia, como construções, pontes, prédios, estradas de ferro e por aí vai. Considere o caso de os trilhos de trem serem de aço, cujo coeficiente de dilatação linear alfa, então alfa, vai ser 14 vezes 10 a menos 6. Graus Celsius a menos 1, né? Se há 5 graus Celsius, que provavelmente é a temperatura inicial, 5 graus Celsius, o comprimento de um trilho é de 40 metros, esse é o L0, né? 40 metros. De quanto aumentaria o seu comprimento se a temperatura aumentasse para 45? Então a temperatura final que ele chega é 45 graus, porém, de quanto aumentaria o seu comprimento, né? Então, ΔL é o que eu quero saber. Isso aqui, né, quando ele fala de quanto aumentaria o seu comprimento, é outro nome para o quanto dilata, né, a dilatação. Portanto, vamos lá. A nossa formulinha de dilatação linear é ΔL
é igual a L0 vezes alfa vezes ΔT. Ora, eu quero saber o L0, eu sei, desculpa, o ΔL, eu sei que o L0 dá 40, eu sei que o alfa dá 14 vezes 10 a menos 6, e eu sei que o ΔT vai ser a temperatura final menos a temperatura inicial. ΔL, portanto, é 40 vezes 14 vezes 40, né? Então eu já vou botar todos os números aqui próximos. Vezes 40 e o vezes 10 a menos 6. Bom, aí novamente, gente, depende do seu grau de facilidade com conta, tá? Com cálculo. Tem um jeito só de resolver isso. Você pode fazer o 40 vezes 40 vezes 14. Você pode roubar uns zeros aqui também para tirar da potência. Por exemplo, eu posso roubar, ó, 2 zeros aqui e roubar, né, ou adicionar aqui 2. Ó. Então no final eu vou ter o que? ΔL vai ser igual a 4 vezes 4 dá 16 vezes 14, e aí eu passo a ter 10 a menos 4, como se eu tivesse dado um 10 para esse cara e dado um outro 10 positivo para esse cara. Então eu estaria roubando 2 negativos dali de cima. Aí vamos fazer aqui no rascunho, né? 16 vezes 14. 16 vezes 14. 4 vezes 6, 24, vai 2. 4 vezes 1, 4 com 2, 6. Mais 6 e 1. Então 4, 2, vai 1. Então o meu ΔL vai ser, esse aqui um pouquinho, 224 vezes 10 a menos 4. Se eu usei metros, é porque isso está em metros, tá? Bom, um valor mais interessante daqui para a gente falar é ele em decimal. Então, por exemplo, vamos lá, vou vir para o rascunho para explicar isso melhor. A vírgula, quando eu escrevo 224, ela está escondida aqui. Então, o número de casas decimais que eu preciso andar com ela é o número de expoentes que eu tenho aqui em cima. Se eu tenho positivo, eu teria que andar com a vírgula para cá e botando zero, né? Imagina que eu tenho isso aqui, ó. 22 vezes 10 ao quadrado. Ora, eu tenho então a vírgula escondida aqui no final. E aí eu ia andando com ela e adicionando zeros, ó. Ou seja, quando o expoente é positivo, eu vou andar para a direita. Assim como eu tenho 224 vezes 10 a menos 4, e a vírgula está aqui escondida. Quando o meu expoente é negativo, eu tenho que andar para a esquerda. Então, 1, 2, 3, 4. Então, 0,0224 metros. Então, essa é uma forma de apresentar a resposta. 0,0224 metros. Ou, para ficar mais representativo de um valor real, tá? Aqui é ou, não precisa de falar as duas, né? Porque como é uma questão discursiva, isso fica meio aberto. Eu posso falar que isso são 2,24 centímetros, né? Então eu roubo um 10 a menos 2 aqui e troco pelo prefixo cent. As duas respostas estariam corretas, tá? Novamente, até o S daqui de cima eu posso relevar. Mas o mais bonitinho para mostrar a resposta são esses dois. Beleza? Esse e esse. Show, vamos seguir. Ó, eu estou fazendo aqui, tem 29 minutos, vai dar 30 minutos de vídeo, quase o tempo de prova, né? Mas eu estou explicando. Um recipiente para líquidos com capacidade para 160 litros é completamente cheio a uma temperatura de 10 graus Celsius.
Esse recipiente é elevado para um local onde a temperatura é de 40 graus Celsius, sendo o coeficiente de dilatação volumétrica do líquido igual a 1,2 vezes 10 a menos 3, e com aqui que está o pulo do gato. E considerando desprezível a variação de volume do recipiente, ou seja, o recipiente não faz parte da análise do problema. Então, a quantidade de líquido derramado. Eu quero saber, né? Quantidade de líquido derramado. Isso a gente pode até chamar de dilatação aparente, mas a gente não vai precisar usar aquela relaçãozinha, tá? Então vamos pensar o seguinte, gente. Eu tenho o volume inicial do líquido, que é 160 litros. Eu tenho a variação de temperatura que o líquido sofre. De 10 a 40 graus Celsius é uma variação de 30 graus Celsius. Sendo coeficiente, eu tenho a coeficiente de dilatação já volumétrica. Então eu já tenho o gama. 1,2 vezes 10 a menos 3 graus Celsius a menos 1. Se eu não considero a variação de volume do recipiente, ora, o quanto que a água dilatar é o que ela vai derramar. Então, quando eu falo aqui a quantidade de líquido derramado sem levar em consideração o recipiente, eu quero de fato a dilatação volumétrica da água. Então é só calcular a dilatação volumétrica. Ah, só isso, professor? Só isso. Deixa eu escrever a fórmula aqui, né? Então ΔV vai ser igual a V0 vezes gama vezes ΔT. O ΔV vai ser então, V0 é 160, o gama é 1,2 vezes 10 a menos 3 e o ΔT é 30. Eu posso fazer aquele esquema de roubar zero, aí vocês que sabem, né? No final aqui eu vou ter o seguinte: 160 vezes 1,2 é 16 vezes 12, né? Então eu vou ter 16 vezes 12. Pego um zero emprestado do 160 e passo para 1,2. 2 vezes 6, 12, vai 1. 2 vezes 1, 2 com 1, 3. Mais 6 e 1. Então 2, 9, 1. E isso aqui é vezes 30. Vezes 30. Então eu boto um zerinho aqui no canto e faço 3 vezes 2, 6. 3 vezes 9, 27, vai 2. 3 vezes 1, 3, com 2, 5. Então no final eu terei 5.760 vezes 10 a menos 3. Aqui eu perguntei em litro, então não tem nenhuma pegadinha de ter que converter nem nada. É só eu andar 3 casas decimais com a vírgula. Uma, ela estava aqui escondida, né? 1, 2, 3. A resposta, 5,76 litros. Tá aqui nossa letra E de escola. A questão 7. Um recipiente de vidro de 600 ml de volume está completamente cheio de mercúrio e ambos se encontram a 25 graus Celsius. Se a temperatura do sistema líquido recipiente sobe para 145 graus Celsius, qual é o volume de mercúrio em ml? Cuidado aqui, né? Mas aqui já está em ml, então beleza. Que transborda. Agora ó, eu falo o gama do vidro. E se eu falo gama do vidro, é porque realmente o recipiente vai ter uma dilatação relevante. Como eu quero o que transborda, eu quero o ΔV aparente. Então vamos separar os dados. O V0 do líquido é 600 ml, assim como o V0 do recipiente também é 600 ml. Está completamente cheio de mercúrio. A temperatura inicial é 25 e ele vai até uma temperatura final 145. Então a variação de temperatura é de 120 graus Celsius. Eu quero saber então o ΔV aparente.
aqui, e ele dá aqui o gama do mercúrio e o gama do vidro, beleza? Vamos lá. A nossa relaçãozinha é o seguinte: a dilatação real do líquido é igual à dilatação do recipiente mais a dilatação volumétrica aparente, tá? Bom, aqui a gente vai medir, né, tanto o do líquido quanto do recipiente. A gente vai fazer a conta igualzinho a gente fez aqui em cima. Eles dilatam volumetricamente, são recipientes tridimensionais, né? E aí eu vou diminuir um do outro e vou ter a resposta do valor aparente aqui. Então vamos lá. ΔV do líquido vai ser V0 do líquido vezes o gama do líquido vezes ΔT, que é igual ao V0 do recipiente vezes o gama do recipiente vezes ΔT mais o ΔV aparente, né, a dilatação volumétrica aparente. V0 do líquido, 600. Gama do líquido é do mercúrio, né, Hg. Então 1,8 vezes 10 a menos 4. E variação de temperatura 120. É igual. Novamente aqui, né? V0 do recipiente 600 vezes o gama do recipiente, que é do vidro, 3 vezes 10 a menos 5, vezes o ΔT aparente, ΔT aparente não, variação de temperatura, que é 120, mais a dilatação volumétrica aparente. Beleza? Bom, vamos lá. 600 vezes 1,8 vezes 120, e no final eu mexo com a notação. Eu tenho aqui 3 zeros que eu posso utilizar. Então, por exemplo, eu vou pegar 2 aqui, porque de novo, eu faço de um jeito mais rápido essa conta, mas eu não quero confundir vocês justo na conta. Então, olha só, 600 vezes 1,8. Não faz sentido eu fazer essa conta toda, porque os zeros eles vão ficar sobrando, né? Então eu vou pegar 1,8 vezes 6. 6 vezes 8 vai dar 48, vai 4. 6 vezes 1, 6, com 4, 10. E uma casa após a vírgula. Isso vezes o 12. E o zero aqui, professor? Depois eu vou mexer com os zeros, tá? Então 2 vezes 8 dá 16, vai 2, vai 1, quer dizer, 2 vezes 0, 0 com 1, e 2 vezes 1, 2, mais 1 vezes 8, 8, 1 vezes 0, 0, e 1 vezes 1, 1. 6, 9, 2, 1. No final, eu tenho o seguinte. Só um segundinho, gente, que eu vou ter que pausar aqui. Opa, beleza, voltando. Recebi uma mensagem aqui. Então, ai meu Deus, tá, tô nessa conta. Essa conta aqui tem uma casa depois da vírgula. Então eu tenho 129,6 vezes. Aí vamos lá, eu tenho 1, 2, 3 zeros. Eu vou roubar esses zeros a mais que eu tenho na conta daqui de dentro. Eu vou ficar com 10 a menos 1. Igual. Mesma coisa aqui. Aqui é mais fácil de fazer, né? 600 vezes 3 vezes 120. 6, melhor aqui, né? 3 vezes 12 dá 36. Vezes 6. 36 vezes 6 dá 216, né? 1, 2, 3 zeros. Aqui agora eu tenho, ó, um 10 a menos 2 que sobra, mais o ΔV aparente. Então vamos terminar aqui em cima. Ora, no final, então, 10 a menos 1, eu preciso andar com uma casa com a vírgula. Eu tenho 12,96, que é igual, aqui eu tenho 10 a menos 2, duas casas após a vírgula. 2,16 mais o ΔV, né, aparente.
Passo esse 2,16 para cá menos. No final eu fico com 10, ih, caraca, não tem para vocês? Ferrou, hein? 10,8 é igual ΔV aparente. Bom, se não tiver resposta lá na prova, eu não sei se eu modifiquei isso depois que eu mandei, mas se não tiver resposta lá na prova, vai estar anulado, tá? Fiquem tranquilos. É porque eu modifiquei essa questão. Eu vou até dar uma conferida agora, mas eu acho que eu salvei isso do que eu enviei para vocês e, consequentemente, então, não tem resposta correta, tá? Vai ser anulado, beleza? Pena. E vamos lá. Questão 8. Duas cargas pontiformes igualmente carregadas com carga elétrica 3 microcoulomb estão afastadas uma da outra por uma distância igual a 3 centímetros no vácuo. Sabendo que o K0 é igual a 9 vezes 10 a nona, a força elétrica entre essas duas cargas será. Então, deixa eu copiar isso aqui para cá. E vou trazer essas informações para outra página. Vai ficar meio ruimzinho de ver, mas não tem problema não. Pronto, só para não ter que ficar voltando nos valores. Então, olha só. Duas cargas pontiformes, então as duas, né? Lembrando nossa formulinha de força elétrica. Força elétrica é igual a Q sobre D ao quadrado, né? A distância entre elas. Aí vamos lá. A carga, né? As duas cargas são 3 microcoulomb, 3 vezes 10 a menos 6 coulombs, né? O K, que é o K0, é 9 vezes 10 a nona. Newton vezes metro quadrado por coulomb ao quadrado. E a distância é de 3 centímetros ou 3 vezes 10 a menos 2 metros. Então, vamos substituir esses valores na fórmula. Fel, né, a força elétrica, é igual a K, 9 vezes 10 a nona, QQ, 3 vezes 10 a menos 6, 3 vezes 10 a menos 6, né, KQQ, as duas cargas têm o mesmo valor, sobre a distância ao quadrado. 3 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Bom, 9 vezes 3 vezes 3 dá 81. 10 a nona vezes 10 a menos 6 vezes 10 a menos 6, isso aqui ó, vai dar 10 a menos 12, essas duas, com 10 a nona vai dar 10 a menos 3. E aqui embaixo eu tenho 3 ao quadrado dá 9, e 10 a menos 2 ao quadrado dá 10 a menos 4. 81 por 9 dá 9, e o 10 a menos 3 por 10 a menos 4 sobra só um 10. Tá? A divisão de potências de mesma base. Você repete a base e subtrai os expoentes. Menos 4 dá mais 4. Ou seja, isso aqui dá 10 elevado a 1, que é 10. Então, isso dá 90 newtons. Aí, nas alternativas aqui, né? Ela é de atração ou de repulsão? A atração é para cargas de de sinais contrários, tá? Aí você tem força elétrica de atração. Para cargas de mesmo sinal, que é o caso da questão, você vai ter uma repulsão entre elas. Então, de repulsão de intensidade 90. Tá aqui, né? 45 minutos quase de gravação, nossa correção da avaliação. Eu fiz tentando explicar ao máximo, revisando alguns conceitos para a gente seguir em frente a partir agora da nossa aula de sexta. Espero que tenha tirado algumas dúvidas, mas qualquer dúvida que permanecer vocês podem falar comigo. Bom, um abraço, tchau, tchau.